Tudo bem, pessoal? Nosso terceiro encontro aqui hoje, já tratamos da atuação no inquérito policial, já tratamos da defesa, atuação na instrução, e aqui nosso encontro é para tratar sobre a produção da prova e especialmente sobre a prova testemunhal. A prova testemunhal, ela se funda em toda a solução do ato processual, dos litígios, ela é produzida num grande quadro ali de luz e sombra. A prova testemunhal, a gente tem que saber desde o começo que ela é falível, seja por deficiência na percepção, distúrbios de memória, defeitos em transmissão de pensamento, desvios cognitivos, efeito manada. Existem inúmeras falsas memórias, né, e tidas como verdadeira por quem narra. A testemunha, ela se vale de recordações de memórias para narrar algo que ela viu, é uma impressão da memória dela. E se essas memórias não estiverem de acordo com o que é um meio legal, ela pode ser excluída, minorizada ou às vezes até ignorada, imprestável para o processo. É importante vocês terem em mente que a prova testemunhal ela tem a capacidade de subjugar todos os outros meios de prova, seja pericial, seja documental, né? Mas também se tem que estar ciente das fraquezas e das fragilidades da prova testemunhal. A prova testemunhal, ela parte de uma convicção, né, a prova legal e a persuasão racional. No direito brasileiro, nós temos a predominância do sistema do livre convencimento, ou seja, os jurados eles são livres para apreciar a prova como eles bem entenderem. As testemunhas, elas muitas vezes, elas vão buscar beneficiar com seus relatos as pessoas que trouxeram ela ali, seja a família da vítima, seja a família do réu. Aqui que começa a nos preocupar o ponto principal dessa aula, né, desse nosso encontro, que nada mais é do que a produção da prova testemunhal é a prima prova, é a primeira prova, visto que muito antes de se ter documentos, perícias ou qualquer outro elemento de prova, as disputas elas eram realizadas com as partes apresentando suas razões e as testemunhas, que o termo é aquela que vê, que participa, que pode fornecer elementos importantes para se chegar ao veredito de qualquer questão. Testemunhas, elas são contamináveis. A memória humana, ela é falha, cria falsas memórias, desvios cognitivos que impedem de expor claramente aquilo que se sabe e acaba causando descrédito nessa testemunha. O maior inimigo da testemunha é o tempo. O tempo lhe causa divergência naquilo que se capta, que se armazena, até o momento de expressar. Isso pode levar anos e anos, né, depois do que o fato aconteceu. A testemunha, ela tende a dar a sua própria visão dos fatos, a sua interpretação, e não o que as partes precisam. Ela dá o depoimento dela com base no que ela percebe. E o meio influencia a testemunha. Ela é afetada por jornais, programas de TV, internet, diversos meios de informação, e ela altera a convicção por influência do próprio meio, né? A reiteração dos fatos por diferentes ângulos, nos jornais. A testemunha vivenciou aquilo, mas ela pode acabar contaminando suas próprias memórias por outros meios. A emoção também é um grande problema. Construir uma inquirição onde a testemunha se sinta à vontade para narrar os fatos, do mesmo modo que se tem que criar um ambiente hostil para que ela se confunda e passe descrédito, a depender da sua ideia, seja na defesa ou na acusação. O amor, ódio, ciúme, inveja, eles acabam gerando uma incerteza nas afirmações e nessa influência emocional. A audiência e a oitiva em plenário, né, apesar de semelhantes, não são iguais. Aqui temos um ponto de definição da primeira parte sumária da acusação, visto que depende da tese do processo que vai ser instruído, da forma que você vai construir os elementos significativos da prova ou desconsiderar elementos da acusação voltando para o plenário. Como já dito antes, disse isso várias vezes, né? Nem sempre teremos essa oportunidade, pois pegamos processo já instruído, com provas já produzidas e às vezes sequer contraditadas, né? Sempre busque levar a sua prova para o jurado, mesmo produzindo uma prova no sumário da acusação que entenda necessário. Se prepare para produzir ela voltada para o jurado e não para o juiz. O juiz vai analisar só os indícios mínimos, autoria e materialidade. E o que você produzir na primeira fase deve ser destinado ao plenário, ao jurado,
pois nem sempre você vai ter essa testemunha. Isso é importante. A testemunha pode ser ótima, mas vai que ela morre antes do plenário. E você deixa de explorar algum elemento que só ela sabe para deixar isso para o plenário. Isso causa um prejuízo na sua defesa. Então, sempre produza pensando como uma pessoa leiga, que não detém conhecimento jurídico, que vai receber essa resposta para suas perguntas, que vai produzir essa resposta para suas perguntas e deixar ela bem instruída, o seu processo bem instruído. Tá? É sempre muito importante vocês terem uma preparação para a audiência. Formular seus requerimentos por escrito antes e reforçar eles em audiências. Peticione primeiro e reforce em audiência, fazendo consignar na ato em deferimento. Muito importante, não realize audiência sem cumprimento dos requerimentos de prova, já formulados, se for formulado anteriormente ou não. A audiência ela deve ser preparada e bem preparada, ela tem que ser realizada. Agora, se está faltando elementos, não dá. O improviso é uma exceção, ele não pode ser regra, né? Nós temos também que ter uma postura em audiência. A postura do advogado em audiência é muito importante para a defesa como um todo. Um advogado passivo, que concorda com todos os requerimentos da acusação, ou que não se opõe a decisões que violam o princípio do contraditório, da ampla defesa, é inadmissível. Mas também a gente não pode tomar isso como um padrão de guerra, né? De enfrentamento agressivo contra todos os atos processuais, uma guerra. É muito importante para o advogado criminal que ele tenha uma postura voltada sempre para a defesa do cliente, em defesa da tua tese. Nunca queira aparecer mais que a própria defesa. Lembre que deve sempre consignar os requerimentos e os seus protestos no momento que ocorrem, senão você vai acabar sofrendo com a preclusão consumativa do ato e passou o protesto, passou o momento, perdeu, não adianta nem querer recorrer, né? Mas como que eu vou saber se aquilo que está acontecendo em audiência é uma violação, é um prejuízo? É bem simples. A acusação, tudo que pode causar prejuízo para sua defesa, uma inversão de testemunha, ausência de perícia, uma instrução sem todos os elementos de prova, sem documentos, sem perícias já realizadas, ou se a perícia não está nos autos, né? Pegue, por exemplo, o zelo, né? Da falta de iniciativa também. Mas o advogado, o Ministério Público, o juiz, eles estão no mesmo nível jurídico, né? Então não existe qualquer hierarquia. Então se o seu pedido ou requerimento seja indeferido, proteste, né? Ele poderá discutir se é recursal se for. Como é que eu vou saber? Se causou prejuízo para contraditório e ampla defesa, é uma nulidade, né? Eu não sou adepto de fazer audiência nem plenário de forma agressiva, criando conflito entre as partes, antagonizar com o Ministério Público, de fazer o plenário um campo de batalha. O plenário ele não é lugar de guerra, é lugar de pacificação, né? Onde se decide o destino do sujeito, e muitas vezes uma sentença, e até uma sentença capital que ele mesmo já aplicou para a vítima, né? É necessário uma pacificação da família, pelo sentimento da perda, da violência da perda, né? Sempre tem os elementos da prova, os documentos, as perícias, falei isso para vocês no nosso encontro anterior, né? Para uma audiência de instrução ser realizada, é necessário que você tenha todos os elementos necessários para a apuração. Isso quer dizer que você tem que ter em mãos todos os elementos, documentos, requisitados, laudos, perícias, tudo isso já tem que estar realizado para a audiência de instrução. É indispensável na preparação da audiência de instrução, como para o plenário, que se tenham esses elementos nos autos, principalmente se for um elemento favorável para a defesa, que pode demonstrar ainda mais solidez, dar mais solidez para a sua defesa. Existem materiais que, se produzidos, podem prejudicar a defesa, mas isso cabe ao Ministério Público requerer. Cumpre sempre lembrar que a competência de quem acusa provar. É ele que alega, ou seja, se é uma produção de prova documental ou pericial é prejudicial para a defesa e não foi requerida pelo Ministério Público, deixe em silêncio. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso mais para frente. Você vai estar colocando com a sua própria defesa em risco ao produzir uma prova, né? Eu costumo chamar ela de indireta porque a falta dessa prova é importante para a acusação, né? Demonstrar que ela tem medo do resultado, de que aquele documento ou a perícia sejam negativos para ela, mesmo cabendo a ela produzir essa prova, não fez. Toda prova ela deve ser produzida pela acusação e não está nos autos,
deve ser objeto de ataque, visto que se o ônus da prova compete ao Ministério Público, por que ele não fez? Por que ele não trouxe? Né? Ataque, quando vocês tiverem essas situações, a ausência da prova. Essa prova eu costumo chamar de indireta porque ela não está nos autos, né? Mas deveria estar. Então ataquem isso, porque isso é um elemento, porque ele tem que provar. Isso gera uma prova de ausência, ela pode ser usada contra a acusação. Pois se tinha tanta certeza, por que não fez? Demonstre essa fragilidade para provar de uma forma cabal o que você alega. Não tenha medo de falar, não tenha medo de fazer. Né? Nós temos as formas da produção da prova, que é a direta, que são as perguntas, os documentos. A indireta, você não pergunta, você questiona a falta dessa informação. E a dúvida sobre a prova, que nada mais é quando foi produzida, sobre os elementos que constituem essa prova, o objeto da prova, se estava apreendido, como foi apreendido, dúvidas sobre as testemunhas, contradições documental ou testemunhal, né? Tudo isso deve ser levado na sua produção de prova testemunhal, levado lá para a inquirição. Tá? O princípio da inquirição é o princípio da oralidade, por isso é muito importante analisar como se dirigir à produção da prova testemunhal. Não é só uma produção, mas uma construção como verdade acima das outras. É na prova e pela prova que se confirmam os fatos alegados pelas partes, seja pela defesa, seja pela acusação. Temos que saber que uma prova testemunhal ela é falível por diversos fatores que eu já falei aqui para vocês antes. Então, o importante primeiro é que o estado psicológico que é da pessoa que vai depor, criar um grau de credibilidade nesse depoimento. Toda a testemunha está sujeita, direta ou indiretamente, às vivências, sejam juízos de valores, sugestões da mídia, entre outros. Pode ser alterada por causas voluntárias ou involuntárias. Pode citar uma mentira consciente do ser humano, que ela é movida por sentimentos, por medo, raiva, interesse, vingança, inúmeras. Né? A construção da prova testemunhal ela é importantíssima, que a testemunha consiga passar veracidade em suas alegações. Construir uma relação com a testemunha de credibilidade para os jurados. Demonstre que quem está ali para falar a verdade daquilo que sabe. E aqui eu trago para vocês algo que eu acho muito importante, que ainda vejo colegas fazendo. Treinar testemunhas. É um absurdo você achar que vai chegar lá, ensinar a testemunha o que ela deve falar. Tem advogados por aí que, você vai lá, fala isso, faz isso. Não tem como. Chega na hora, eles não fazem nada disso. Nada do que foi falado, que você foi treinado. E o pior, você vai acabar gerando, às vezes para a acusação ou mesmo para a defesa, que existe uma intimidade entre as partes. Isso, se for percebido e levado a plenário, pode prejudicar muito a defesa, ou mesmo até a acusação, né? A originalidade da testemunha, ela tem que passar a verdade. A testemunha que mente prejudica mais do que ajuda. Então, se a testemunha está indo lá para mentir, não leve. Porque se você for lá defender uma mentira e perceberem, seu cliente está condenado. Não crie história, trabalhe com a verdade. Não construa um discurso, não tente construir o seu discurso para o réu depor. Ele tem que transparecer verdade. O ângulo de visão da testemunha ele deve ser recriado, inserir ela novamente naquele momento, forçando a recriar aquela percepção inicial de luz, o ângulo de visão, posição corporal, para que esses elementos possam reviver as memórias e possibilitar que ela traga essas informações. Tá? É sempre importante vocês levarem suas relações de perguntas. Mas as perguntas surgem na hora. Sim, muitas perguntas surgem na hora, mas é importante você ter a sua relação de perguntas prévias para que você não esqueça nenhuma. Né? E essas relações de perguntas, elas têm que ter ali qual que é a relação com o réu, se é amigo, se é inimigo. Né? Vocês têm que pensar também nas contraditas, nas perguntas para gerar uma contradição, uma contradita da prova testemunha para uma eventual acariação. Né? Da própria acariação, né? Você reter a testemunha ali, você tem poder para fazer isso. O 473, parágrafo 3º, permite fazer isso. Leve os materiais de inquirição, instrumentos de prova, né? Sempre tenha à mão, se você quer provar o falso testemunho, leve elementos para isso. Tem gente que acha que o réu, ele também vai lá e vai falar com as suas próprias palavras o texto da lei. Né? O réu, vou ouvir, não vou ouvir?
Ele já foi ouvido antes? Ele já falou na instrução? O que ele falou? Faz sentido? Né? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Quem que o réu vai responder? Se ele vai responder o Ministério Público, os jurados, a sua relação de perguntas, além das perguntas que você leva pronta, você tem que ter a relação das perguntas e das respostas que essas testemunhas deram em plenário, para que você possa eventualmente fazer uma cariação, né? Sempre ter a arma do crime, requerer isso para que esteja presente no plenário, para que você possa gerar aquela dinâmica com a própria arma, né? Muitas vezes a condução do interrogatório do réu, que se possa conduzir o interrogatório de uma forma favorável para a defesa, né? Você deve ter o conhecimento do processo, das provas que são produzidas a favor da defesa, as a favor da acusação, e o mais importante, se a testemunha já foi ouvida, você tem que ter plena convicção do que ela falou. Eu sempre anoto tudo que a testemunha falou dos depoimentos, tudo, pontual, e faço a minutagem, né, se ela já foi ouvida. Sempre ter as perguntas, o comparativo do que ela afirmou em depoimentos anteriores e sobre o que ela não afirmou, e sobre o que ela está falando em plenário, para você poder descreditar essa testemunha no plenário, né? Tem 3 formas de você conduzir a testemunha no plenário. A primeira, que é a preponderância da prova. Todas as provas têm um nível baixo de confiabilidade no seu processo, né? Isso acaba fazendo você forçar uma prova testemunhal para criar a mais provável. A tese da defesa será mais provável do que improvável, certo? A segunda é a dúvida razoável. Gerar dúvida entre todas as provas produzidas. Inocente preso ou culpado solto, tá? E a terceira é a prova clara e convincente. Todas as provas convergem para a tese da defesa e gerar dúvidas sobre a acusação, né? Podem ser usadas isso para contrapor entre elas em si, entre às vezes os meios de convicção da prova, né? Na inquirição, você tem que levar o que você vai, a maneira como você vai inquirir, você tem que seguir uma linha, né? Os fatos narrados na inicial ou na defesa, o motivo do conhecimento, né? Como aquela testemunha sabe daquele fato, a relação da testemunha com as partes, documentos anexados aos autos, contrapor a testemunha com os documentos, mostrar esses documentos que eles contradizem o que a testemunha está falando, que vai exatamente contra o que ela está falando, colocar aquele testemunho em descrédito, né? Esclarecimentos sobre a resposta anterior, isso é muito importante, isso é muito importante. Às vezes a testemunha ela não consegue se expressar, então você reordena aquilo e pede para ela confirmar. Mas é importante que vocês tenham, não utilizem perguntas de sim ou não. Nunca dê a resposta e peça para a testemunha confirmar, né? Isso salva a exceção se for para descreditar essa testemunha. Entende? Porque ela não está respondendo, ela só está confirmando o que você falou, né? Se a resposta da testemunha for confusa, reordene e confirme, mas não vá no sim ou não, né? Repergunte-se, pode ser feito, desde que pare para esclarecer ponto duvidoso. Já foi respondido ao fulano, você respondeu isso correto, mas eu estou com uma dúvida. Aqui é importante você colocar que você quer esclarecer uma dúvida. Por quê? Porque se você faz a pergunta direta, o juiz, o Ministério Público pode se surgir, a pergunta já foi feita, já foi respondida, e você vai ter a pergunta indeferida. Sempre buscar, quando você vai fazer a sua inquirição, seja no plenário, busque empatia com o jurado. Converse naturalmente, né? Não queira parecer algo artificial. Busque sempre um linguajar mais próximo da testemunha. Não corrija erros de fala. Eu vejo isso, muitos advogados enfatizam, às vezes, o erro de português, o erro de dicção da testemunha. Isso vai ser usado contra a defesa, entende? Isso acaba gerando uma antipatia contra você. Ali você tem que usar a simplicidade da pessoa. Para quê? É uma pessoa simples que veio aqui só pela justiça, né? Eu sempre recomendo seguir um roteirinho com testemunhas de acusação. Primeiro, descreditar a testemunha. Segundo, desqualificar esse testemunho. E terceiro, conduta social da vítima em último caso, tá? Com as testemunhas de defesa, validar a vida do réu,
qualificar a testemunha ou outras testemunhas, qualificar o próprio testemunho ou interrogatório do réu, né? A parte, ao ser interrogada, será sempre parcial. Procure esconder fatos ou modificar, saber suas paixões, conveniências, né, do que ela está fazendo ali. Então, você tem que estar atento a isso. Sempre dividir o interrogatório do réu em duas partes, tá? Eu sempre recomendo fazer em duas partes. O réu, ele não é um sujeito perdido no espaço-tempo, que chegou ali naquele plano, naquele momento, na prática criminal, que trouxe ele ao plenário como acusado de um crime doloso contra a vida. Não, ele não é isolado, ele não inclina ali. Comece sempre com a vida pregressa do réu, o dia a dia, os fatos, criação, família, trabalho, se tem ou não tem histórico criminal. Vá construindo quem é o réu até chegar no dia dos fatos, né, que é o segundo ponto, e aí você vai como ocorreu e qual foi as motivações. Sempre fiquem atentos ao sinal das testemunhas e do réu quando ele mente, tá? Ficar atento, nunca vai saber se a pessoa efetivamente está mentindo e por que está mentindo. Mas existem alguns sinais, né, uns trejeitos, algumas situações que você pode perceber, não que seja algo, uma regra, que seja um questionário. Fugir de perguntas, evitar o essencial, excesso de detalhes sobre fatos desconexos do ponto que você perguntou. 2, afastar a cabeça, jogar o ombro para trás, com relação a perguntas diretas, não querer responder, não necessariamente mentir, né? Fazer gestos incompatíveis com a emoção revelada, né? O esforço mental é enorme quando a pessoa está tentando fugir do enredo, né? Tentando recuperar. Repetir as perguntas que acabou de ser feita, integral ou parcialmente. Isso é um sinal que ela quer ganhar tempo para elaborar uma resposta ou relembrar a história. Manter os punhos fechados ou as mãos no bolso, isso indica que quer dizer algo que ela não quer dizer algo que é valioso para ela. Cruzar ou descruzar as pernas, balançar em desconforto, isso é incômodo com a pergunta. Ela está incomodada em você perguntar aquilo. Perceber que diz frases desconexas, falsas, termina com um sorriso, mesmo as respostas sérias, se encolhe ligeiramente os ombros, dá de ombro na pergunta, vira para o lado, fecha os olhos, isso é muito comum, fechar os olhos. Ela está procurando uma resposta, ela está pensando para lembrar o que é, né? Morder os lábios, tem outros sinais, engasgar, engolir a seco. A adrenalina acaba gerando secura na boca, na garganta. Às vezes fala mais alto, deixa a voz mais fina, mais fraca. Ela tenta compensar isso aumentando o tom de voz, desviando o olhar, né? E aí ela fica ali tentando ver se aquilo colou, né? Eu costumo dizer que assim, a testemunha que uso sendo totalmente honesto com você, está mentindo. Por que razão, em nome de Deus, eu mentiria? Está mentindo. Ela quer se afirmar, eu não tenho por que mentir. Eu não sou um bandido, ou eu não estou em julgamento aqui. A testemunha que ela faz isso, ela quer tentar se autovalidar, para dizer que, olha, eu não preciso estar aqui, sabe? Então eu não tenho necessidade de mentir. Geralmente, quem traz esse tipo de afirmação é exatamente quem está faltando com a verdade, que está ali dificultando a apuração da verdade no plenário do júri. Tá? Esses são alguns pontos, né? Não todos. Existem diversas literaturas sobre inquirição de testemunhas, planejamento, manuais. Existem manuais de júris muito bons que vocês podem utilizar para montar esses questionários. Isso é o que eu utilizo, eu recomendo, porque dá certo para mim. Não quer dizer que vai dar certo para vocês, mas é um ponto inicial, um ponto de partida para vocês. Tá? Então é isso, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje sobre a inquirição, sobre a prova testemunhal em si, como conduzi-la. Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem o vídeo e logo mais vamos passar para a fase do plenário em si, onde eu vou trazer elementos do 422, do 479 e a atuação diretamente no plenário em si, tá? Então, obrigado por ter me acompanhado aí e tenham todos aí uma ótima semana.